Eu sou a Ione do Minha Vida Literária e esse vídeo é o segundo do Ação Literária. Para quem não sabe, o Ação Literária é uma iniciativa de 5 blogs, no qual a cada mês é escolhido um tema e cada um dos blogs faz um vídeo que seja relacionado ao tema proposto. Esse mês o tema escolhido foram os suspenses e eu adorei porque esse é um dos meus gêneros favoritos e o livro que eu escolhi falar para vocês foi o thriller psicológico Identidade Roubada, da Tiv Stevens. Nesse livro nós conhecemos a história da Annie. A Annie, em um dia de trabalho, ela foi sequestrada e passou um ano em cativeiro junto de um psicopata que ela chamava de um maníaco. Ela conseguiu fugir desse maníaco e a história se constrói através dos relatos dela para a psicóloga dela nas sessões de análise que ela faz. O livro é dividido em 2 partes. Nessa primeira metade, nós conhecemos principalmente tudo aquilo que ela passou durante o tempo em que ela esteve em cativeiro com o maníaco. Dessa maneira, então, nós temos uma visão principalmente do passado da história. Já na segunda metade, nós conhecemos a vida dela após ela ter retornado do sequestro. Então é a maneira como ela está lidando com os fatos, os traumas em que ela tem que superar, é a reabilitação dela mesma na sociedade depois de tudo que ela passou. Sem contar que a história acaba tomando um rumo que para mim foi inesperado, porque nós temos novos acontecimentos e também uma investigação que eu não esperava que fosse acontecer na história. A história, então, como dita, ela é construída em primeira pessoa, através dos relatos da Annie, e a psicóloga dela nada mais é do que um instrumento para que ela possa contar a história dela para o leitor. A psicóloga dela não tem nome, ela não tem voz própria, todas as falas dela são feitas através das próprias falas da Annie, então ela conta para o leitor aquilo que a psicóloga disse para ela. E o fato da narrativa ser em primeira pessoa faz com que tudo aquilo que ela tenha passado seja muito mais, seja transmitido de maneira muito mais impactante para o leitor, porque são os sentimentos dela, o psicológico dela, atrelados aos fatos que ela viveu. Esse foi um livro que eu considero ter tido uma relação extremamente controversa com ele. Isso porque em alguns momentos eu precisava fechar o livro, respirar um pouco para poder dar prosseguimento na leitura, porque tudo aquilo que eu lia me chocava demais, eu achava cruel demais, eu achava aquilo terrível demais. Ela dá detalhes que são realmente perturbadores. Ao mesmo tempo eu estava extremamente envolvida com a leitura e eu não conseguia parar de ler, tanto que quando eu fazia essas pausas eram poucos minutos, poucos segundos, era só questão de respirar fundo mesmo para poder dar prosseguimento, mas eu não conseguia parar de ler porque eu queria saber como tudo aquilo tinha terminado. Embora eu já soubesse que ela conseguiria em algum momento escapar do maníaco, porque afinal ela está contando a experiência dela para a psicóloga, eu queria saber como aquilo ia terminar, eu queria ver ela longe daquilo, eu queria que aquela agonia passasse. E eu achei esse sentimento paradoxal de não conseguir ler, mas também não conseguir ficar sem ler, extremamente entrelaçado com os próprios sentimentos da protagonista na história. Eu também achei perturbador não só tudo aquilo que ela passou, mas a maneira de como ela acaba desenvolvendo o relacionamento dela pelo maníaco. Então você acaba visualizando uma dependência que ela cria que é totalmente contrária à aversão que ela tem ao maníaco. Então você vê você vê o psicológico dela sendo destroçado na sua frente, sendo recriado de uma maneira completamente inversa, e isso tudo foi muito impactante, isso tudo foi muito interessante, ao mesmo tempo que perturbador. Foi, na minha opinião, um dos melhores livros que eu li no ano passado, não só por essa questão dele ter sido tão impactante assim, tão envolvente, mas pelo próprio rumo dado na história. Como eu disse, eu não esperava essa segunda parte, né, da história, eu achei que fosse ficar apenas na questão da reabilitação dela, da superação dos traumas, e não fosse dado um novo rumo para a história, talvez uma nova investigação. E eu achei essa parte, pra mim foi uma grata surpresa, tanto por ter dado um novo gás para a história, quanto também ter contribuído para dar uma suavizada na carga emocional da história, porque a partir do momento em que você começa a ter uma distração a mais, né, novos acontecimentos, você não fica focado tanto nos traumas dela, em tudo aquilo que ela viveu. Então essa parte psicológica dá uma suavizada, ainda assim não torna a história leve nem nada do tipo. Eu gostei muito da leitura e eu recomendo para quem gosta desse tipo de livro, principalmente, e também para quem está preparado para o que possa encontrar.
Eu já havia lido várias resenhas sobre ele, muitas pessoas disseram que o livro era forte, que ele era impactante. Ainda assim, eu não fiquei imune a ele. Como eu disse, foi uma leitura perturbadora. Como eu gostei demais do livro, eu acabo me tornando um pouco suspeita para falar sobre ele. Então eu quero deixar para vocês a opinião da Lili, que é do Lili Escreve, que ela leu recentemente e ela me falou a impressão que ela teve da leitura. E ela gostou do livro, mas ela teve algumas ressalvas, principalmente com relação à segunda parte da história, com esse novo rumo que a história toma. Para ela não foi tão positivo, porque ela preferiria que a história tivesse focado apenas na superação dos traumas e na exploração, né, do psicológico da Annie e daquilo que ela viveu durante o momento de sequestro, esse 1 ano que ela viveu, né, com o maníaco. Sem contar também que ela achou essa segunda parte muito semelhante ao livro Roubada, da Leslie Pierce, que foi publicado pela Novo Conceito. Por causa disso, ela não gostou tanto assim do livro, ela não teve então essa mesma sensação que eu tive. E eu só tô dizendo isso pra vocês pra mostrar que então que tem uma segunda opinião, já que é muito difícil mesmo que um livro agrade a todas as pessoas. Eu não conheço um livro que agrade 100% dos leitores. Se vocês conhecerem, por favor, me contem. De qualquer maneira, eu espero que vocês se interessem pela leitura. Eu já fiz resenha escrita dele no blog, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo pra quem tiver interesse. Vou deixar também pra vocês o link dos outros livros indicados desse mês. E acompanhem também a nossa página no Facebook, vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. E nela a gente vai postar ao longo do mês várias curiosidades, indicações de livros do gênero, curiosidades sobre autores, enfim, vários temas relacionados aos suspenses. Aproveitem e me digam nos comentários, então, qual é a experiência que vocês têm com livros desse gênero, se vocês gostam ou não gostam, que livros vocês já leram, para que a gente possa ter uma troca legal aí de experiências. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado interessados pelo livro, e é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.